Olá, amigos! Olá, minhas amigas! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milene, pessoal, beleza? Essa semana nós voltamos. Estamos gravando hoje na segunda, terça-feira hoje já, Terça, né? isso. A semana já está adiantando, já foram 2 dias. Dia 23 de agosto de 2022, hoje também conhecido como aniversário da dona Jovina, a minha avó. Um abraço para minha avó que não Salve, ouve vó. o nosso podcast. É, Até tá e tirando, hein? a tecnologia um pouquinho avançada demais para ela. Ai, caralho. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de futebol sul-americano, né? A gente vai falar um pouquinho da situação atual do nosso continente em relação ao domínio, principalmente, que os brasileiros exercem, principalmente, acho que financeiramente, né, Bringel, Aham. em relação aos seus parceiros, aos seus companheiros de continente, né? Isso, eu acho que ficou mais evidente, né? Principalmente nos últimos 3, 4 anos, assim, como a força do futebol brasileiro tá dominando a América do Sul. Principalmente nas competições mais importantes, né? Nas fases finais ali em quartas de final, semifinal, até mesmo nas finais de competições sul-americanas, está um domínio brasileiro absurdo, assim. No ano passado foram. Os quatro finalistas foram quatro brasileiros, né? Sim, Foi Flamengo e Palmeiras na Libertadores, Bragantino e Atlético Paranaense na Sul-Americana. sua. Então é algo que é um pouco preocupante para a competitividade das competições sul-americanas, para os clubes sul-americanos, né? Então acho que a gente vai tentar trazer um pouco aqui dos porquês, o que está motivando esses problemas na América do Sul e por que está tão concentrado o talento sul-americano no Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Você separou aqui no nosso roteirinho, né, alguns motivos pelos quais podem estar essa dominância brasileira financeira em relação aos adversários, né? Assim, os pontos aqui são que jogar no Brasil valoriza muito mais os jogadores, Isso. que a vitrine brasileira é muito forte, né? Sim, A TV brasileira paga muito mais para os times brasileiros, então, tipo, a Comebol paga bem, mas a Comebol paga para poucos times, né? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que paga bem, a Copa do Brasil é um campeonato que paga bem, né? A premiação da Copa do Brasil é quase igual à premiação da Libertadores. Alguns contratos feitos em dólares, aqui no Brasil também, né? A Argentina trabalhava até certo tempo atrás em dólares, mas o problema é que isso começou a quebrar os clubes argentinos, isso. né? Porque você atrela o salário do seu jogador a uma moeda estrangeira e pensando que ela está valendo um valor, mas no final do mês, quando você precisa pagar, ela tá, sei lá, É. uma vez e meia maior. E aí o seu caixa não fecha, entendeu? O seu caixa não acompanha. E aqui uma das reclamações, né, que você colocou aqui, que acho que foi o Olé que colocou, foi que os clubes brasileiros podem jogar 80 partidas no ano sem que ninguém proteste. Esse sem que ninguém proteste é, assim, bastante parênteses, né, porque a Sim. gente tem uma onda de treinadores reclamando muito do calendário brasileiro, né, os portugueses, o Abel Ferreira reclamou, o Vitor Pereira agora reclamou, o Rogério Ceni já reclamou, muita gente reclama, mas assim, eles não vão fazer nada, eles não vão mudar Sim. nada, então vão continuar. Então, tipo, joga-se 80 vezes por ano aqui com reclamação ou sem reclamação. Sim, Você ia é falar? uma onda de protestos, mas que não tem efetividade, né? Então, em É, tese, é basicamente o que o jornal falou. Eles podem jogar os 80 jogos sem que ninguém proteste, ou sem que haja mudanças, né? sem que esse protesto possa surtir algum efeito, né? Sim, sim. Que ele não vai. E aí, um pouco desses fatores faz com que, pela primeira vez na história da Libertadores, as quartas de final do torneio não terá nem Boca Juniors nem River Plate, né? Nenhuma dessas duas equipes.
E, cara, para você pensar no tamanho disso, né? A gente tá falando de quartas de final, claro, tem duas fases ainda até a final, mas é muita coisa. Sempre tivemos, né, um desses dois times entre os principais classificados do torneio, e não ter assim é uma marca muito impressionante. O Boca caiu para o Corinthians nas oitavas de final, depois de 2-0 em jogos que machucaram muito a vista de quem assistiu, e o River Plate foi eliminado pelo Vélez, né? Que é inclusive é semifinalista agora. O River Plate foi eliminado pelo Vélez com um gol anulado na parte final do jogo, de volta em Liniers, na casa do Vélez. A gente também não tem nenhum representante argentino nas quartas de final da Copa Sul-Americana, embora a gente tivesse tido na Sul-Americana uma variedade maior de países, né? A gente tinha o peruano Melgar, tinha o Táchira, que é da Venezuela, o Del Valle, que é do Equador. O Del Valle eliminou o Táchira, o Melgar eliminou o Inter, o São Paulo eliminou o São Paulo Ceará, e o né? Ceará. Só o Ceará, ambos do Brasil, e o Atlético Goianiense eliminou o Nacional do Uruguai. Então você tem uma variedade maior de países, ao contrário da Libertadores, né? Que você olha para as semifinais e tem 4 brasileiros e um argentino. Então, apesar disso, não tem também um time argentino nas quartas da Sula. O futebol colombiano, que tem uma força importante no continente. Alguns jornalistas colombianos ficaram meio chocados, né, com a facilidade com que o Flamengo fez 7-1 no Tolima, e alega-se que não tem, né, as condições de competir com o Flamengo Uhum. em território internacional, e até aí a gente pode estender um pouquinho mais até para território nacional, né, porque pouca gente aqui no Brasil tem condições de trombar com o Flamengo de Sim, frente, então é é duro, mais é. difícil, é mais difícil. Então, acho que também tem a questão do Palmeiras contra o Cerro, né? O Palmeiras atropelou o Cerro, apesar do Paraguai não ser assim, não ter uma liga tão forte quanto tem a liga quanto é a Liga da Colômbia, mas o Paraguai, além de Brasil e Argentina, foi o único país que colocou mais de um time na fase de mata-mata desde acho que 2015, direto. O Paraguai tinha pelo menos dois times, sempre teve pelo menos dois times no mata-mata. Esse cenário assim de dominância do Brasil além do econômico, né? Porque o Brasil economicamente é um país que tem um poderio econômico o poderio econômico mais forte do continente. Ele se deve também muito à questão das vagas, né? Assim, porque Sim, para mim é um absurdo que tenha tantas vagas para brasileiro, mas também hoje os três brasileiros que estão, por exemplo, na semifinal da Libertadores estão com vagas justas, né? Porque o Atlético está com a vaga de campeão da Sul-Americana, o Palmeiras é o atual terceiro, terminou em terceiro, o time brasileiro, o Flamengo foi o vice, né? sim. Então, como que a gente explica isso assim, Brinjel? Não... É meio maluco, né? Porque, tipo, é que nem você estava falando, nas competições sul-americanas tem esse domínio muito forte, então é difícil para as outras equipes da América do Sul, de outros países, sei lá, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, tentar bater de frente com essas equipes do Brasil nas competições sul-americanas. Mas para mim o que fica mais gritante é a nível nacional também. Como tem as grandes forças ali, como o investimento está sendo cada vez maior, parece que não tem fim. De Flamengo e Atlético Mineiro, até o próprio Corinthians ficar fazendo um investimento que há uns 2, 3 anos atrás se dizia que o Corinthians estava quebrado, que não tinha dinheiro para Sim, nada. O Fluminense também era outro que alguns anos atrás também estava meio quebrado. E tá fazendo um time forte, tá fazendo um time bacana. Lógico, sem o investimento dessas outras equipes, mas ainda assim faz uma equipe boa. Então eu acho que fica um pouco complicado, porque você acaba criando um desnível muito grande, não só dentro do seu cenário local, mas também no cenário sul-americano, e é perigoso demais para o ecossistema que a gente está vendo aqui.
Tanto que até uma das reclamações que alguns desses jornais da América do Sul estavam fazendo é que não tem um fair play financeiro. Então, eles podem fazer, os clubes grandes do Brasil podem fazer o que quiser quando tem esse dinheiro. E como a cota de televisão é muito grande para alguns clubes, não é tão equilibrado assim, né? Então o Flamengo, que recebe um dinheiro absurdo, os caras vão lá e conseguem gastar infinito. E vai que vai, e vai. E não é como se o Flamengo vendesse tanta gente assim. Vendeu alguns caras de base nos últimos anos, mas você não vê tantos negócios assim. O Atlético Mineiro, então, eu nem sei a última venda grande que o Atlético Mineiro fez. E mesmo assim, dinheiro atrás dinheiro. A venda, a principal joia que o Atlético Mineiro vendeu agora no meio do ano foi o Savinho, Mas o ele era um ponta que foi jovem, pro. né? Um ponta novo que foi pro Manchester City, foi pro Grupo City, e o City pagou 6 milhões nele. É, Tipo, o Atlético deu praticamente de graça o é. moleque. Né? Então, tipo assim, é questão que nem fazendo vendas muito grandes eles estão. Até o próprio Palmeiras também vai nessa linha, né? Porque o Palmeiras também não vende por valores muito altos, né? O próprio Verón, que era tratado como uma promessa dos últimos anos aí e tal, era alguém que esperavam que vendesse por um valor similar do Jesus. Vendeu por, eu acho que foi E 10, não vendeu, foi foi? 10 milhões de euros. É. Então, valor baixo. Eu não sei se a situação que ele estava se encontrando naquele momento afetou também isso, lá das baladas e tal, da relacionamento dele com o Abel também, né? Não sei se isso acabou prejudicando um pouco o valor dele. Mas mesmo assim, os clubes brasileiros não. Esses grandes que têm grande investimento não vendem tanto assim. O Flamengo acho que até vende mais do que esses outros dois, porque num passado recente, acho que Paquetá foi 18 ou 19, o Vinícius Júnior também. O Vinícius Júnior foi. O Vinícius Júnior foi um valor absurdo. O Vinícius Júnior foi acho que uns 40 milhões de euros. Foi nessa casa aí, esses dois. O Mais Renier eles recentemente, venderam caro também. Renier, E, que e, foi até e emprestado. vendas pontuais como o Rodrigo Muniz que foi, acho, pro Fulham, foi vendido por, sei lá, uns Sim. 10 milhões de reais, até mais. Quem mais? O Pablo Mari, que veio e ficou um tempo aqui, também foi vendido pra fora. Também foi vendido pro Arsenal, bem lembrado. Gerson, O Gerson, que é um cara que veio a investimento baixo, né? sim. Então, vários nomes ali que vão acertando, entre aspas, as contas do Flamengo. Mas mesmo assim, não tem esse equilíbrio onde você. Isso até é uma crítica que na Europa também a gente sempre faz, né? Não tem esse fair play financeiro, porque sempre eles acham um jeito de burlar. Sei lá, aquele empréstimo com obrigação de compra. Pô, isso é uma sacanagem do caramba, mano. Você só tá jogando o preço do cara pra frente, né? E isso, tipo, beleza, então isso abre mais brecha para você continuar gastando na mesma janela. A forma como o Barcelona também tem mais de 1 bilhão de euros em dívidas e continua ali vendendo direito de TV de, sei lá, 2.700, sei lá, Vende e parte do estúdio de licenciamento, e isso e vai aquilo. fazendo umas mutreta ali para conseguir inscrever os jogadores. Então é tudo. Isso a gente não sabe exatamente como funciona, porque é muito complexo, né? É um negócio meio jurídico que é complicado. Mas E mesmo assim, voltando para nossa realidade, é preocupante a forma como isso se concentra, o futebol sul-americano se concentra só no Brasil, né? E eu acho que isso poderia ser benéfico se ele conseguisse fortalecer outras equipes menores, ou uma série B, uma série C, uma série D. Mas eu acho que acaba não sendo desse jeito, né? Acaba ficando uma bolha muito concentrada em um grupo de equipes e isso não acaba favorecendo o contexto geral, né? Que é o Brasil inteiro, ou uns estados, ou até a América do Sul, né? existe a questão, né, de você pegar esse dinheiro e tentar redistribuir, né? Sim, O direito de imagem do brasileiro é algo que dá sim. muita discussão. Porque hoje ganha um time ganha X, outro time vai ganhar 6 vezes X, e assim, eu pessoalmente entendo que o time que tenha mais torcedores no pay-per-view receba uma fatia, tipo, um pouco maior, acho que até, não sei se faz sentido, mas assim, tipo, é uma lógica que é aplicável, né?
mas assim, não dá para convencer que tipo o time merece ganhar 6 vezes mais do que outro time. Isso aí não existe. Isso aí não existe em lugar sério nenhum, né? Então, assim, é um buraco que a gente tem que diminuir aqui dentro. Pensando fora do país, aí times argentinos, times uruguaios e tal, a situação é um pouquinho mais complicada. Eu não lembro quem, mas eu ouvi alguém dizer que assim, enquanto o dinheiro que mandava era o dinheiro de bilheteria, Uhum. Penharol e Nacional conseguiam bater de frente com grandes times da América do Sul. São times que têm torcidas apaixonadas, que lotam estádios e tudo mais. Até aí, beleza. A partir do momento que começou a entrar dinheiro de TV, o negócio começou a ficar ruim para eles. Isso Aham. final da década de 80, começo ali de 90. Não, acho que coincidentemente o último suspiro assim desses grandes times, né? O Penharol tem um título ali de Libertadores, se não me engano, no final da década de 80. E, e assim, a Colômbia a gente viu que teve muitos momentos de não dominância, mas de protagonismo do futebol sul-americano, períodos turbulentos, quando foi a época do narcofutebol, onde os times eram apoiados por cartéis de drogas. Mas mesmo assim, a Colômbia ainda é um país que produz bastante riqueza, é um país relativamente rico no nosso continente, mas que os times poderiam performar melhor. A gente olha, por exemplo, para o Chile. O Uhum. Chile, você tem estudos. O Chile, a gente estava comentando antes que o Chile é um país muito estável, né? É um Sim. país que oscila pouco, mas existem estudos que dizem que o movimento de criação do espécies de empresas, né, de transformar os times em espécies de time empresa, acabou afetando um pouquinho a produção de jogadores jovens. Então, tipo, acabou os jogadores dos times da primeira divisão do Chile estão envelhecidos e não aguentam tranquilos. Os jogadores mais jovens não têm assim, tipo, não sei exatamente se não são bons o suficiente ou saem muito cedo. E acontece também, né? O Chile também não tem uma população para gerar uma seleção campeã de Copa Sim. América a cada 15 anos. Nunca foi isso o Chile, Uhum. né? Então, e aí a gente chega na Argentina, que seria, acho que, o principal outro país do continente aqui para rivalizar. E, porra, o cara, tem aquela cena de Community que chega o Donald Glover ele entra numa sala com a pizza assim, Aham. com a caixa de pizza e tá tudo pegando fogo, tá ligado? E ninguém entende nada do que tá acontecendo. E o futebol argentino é isso, Sim. tá ligado? Porque o futebol argentino é uma bagunça. A liga dos caras tem, sei lá, 28, 29 times essa temporada. Tipo, já tem planos para a temporada que vem, tipo, não ter rebaixamento. Essa eu vi no Twitter, acho que a semana passada. Não tem rebaixamento essa temporada. Vai subir 15 da segunda divisão para a temporada que vem. Os caras vão fazer um torneio para depois Cara, que separar, tipo, isso? acho que os 25, e aí, tipo, joga 25 pro título, 20, e o resto para disputar rebaixamento. No início da Assim, década mano, passada não era aquele esquema que só era rebaixado pela média dos últimos 3 anos? ainda é assim. Ainda. Ainda é assim. Você não. O time. Você conta uma média de pontos que você fez nas últimas 3 temporadas. É. Então, tipo, você jogou X partidas e ganhou X pontos, a sua média de pontos por partida vai te botar na zona de rebaixamento ou não. Por isso que permite que times recém-promovidos também possam cair. Uhum. Você não precisa esperar os 3 anos. Cara, é uma loucura. O futebol argentino é uma loucura. Já teve programa público de futebol, já teve liga que não deu certo, e isso atrapalha, né? A Argentina é um país que atravessa uma crise social e econômica também, né? Sim. Então, você tinha até separado aquele link lá, né? Falando Eu vou falar um pouco aqui, isso. aproveitar que você já falou disso, puxar aqui, trazer um pouco de dados e um pouco de informações do porquê está havendo essa crise na Argentina, né? Isso afeta, obviamente, o futebol argentino que depende muito disso. Um dos principais problemas da Argentina é a sua dívida e a inflação muito alta e a dívida com moeda estrangeira.
Então, só para ter uma noção assim, a dívida bruta da Argentina caiu nos últimos 2, 3 anos, desde que começou a pandemia, mas a dívida em moeda estrangeira aumentou quase o dobro. As reservas argentinas não pagam, não chegam nem a pagar um semestre das importações do país, então é um número de dívidas com o exterior muito grande. O dólar paralelo, que seria aquele dólar, um câmbio ilegal, né, que é muito comum, mas que eles vendem entre cambistas, um pessoal mais informal, ele já está por volta de 286 pesos um dólar, o que é um absurdo. Isso é 167% maior do que o dólar oficial na Argentina. Então fica muito agravante. A inflação da Argentina hoje é a maior nos últimos 30 anos. Desde o início dos anos 90, a inflação na Argentina não é tão grande assim. A taxa de juros está em 60%, o que é a maior desde do ápice do pré-pandemia ali, que estava em 83%. Então, são problemas que acabam não tendo fim. A população também é muito velha. Teve um aumento nos últimos 10 anos de população velha, mas diminuiu o número da população jovem abaixo de 35 anos. Então é muito preocupante todos nesses sentidos assim. Em questão de desemprego, a taxa de desemprego na Argentina é até que boa, porque é 7%, então não é tão preocupante nesse sentido, mas o custo de vida, tudo ainda é muito complicado para manter a situação no futebol argentino também, porque acaba sendo afetado por tudo isso, né? Como os clubes vão conseguir trazer talentos seja, até os próprios argentinos que vão para Europa e não querem mais e querem voltar. Por que o cara vai voltar lá e ganhar um salário vai ser equivalente a uns, sei lá, 40, 50 mil dólares, sendo que no Brasil ele pode ganhar na faixa dos 200 e viver perto de casa e num país com um clima bom e vivendo uma qualidade, para esses caras, é uma qualidade top. Quem é rico no Brasil, porra, o cara tá Para foda. jogador de futebol aqui no Brasil tem uma vida muito confortável. Sim, ele não passa perrengue de forma alguma. Então é algo preocupante toda essa crise na, na nação argentina, né? E como isso impacta o futebol, porque a curto prazo não dá pra gente ver como a Argentina vai conseguir superar tudo isso a ponto de estabilizar o seu futebol. Então É, é um pouco complicado. e, assim, é curioso que ainda que você citou isso, né, dos jogadores argentinos, mas é curioso que ainda assim a gente tenha, né, bastante jogador que volta Sim. para o seu time de formação, né? A gente teve nos últimos anos exemplos como o Riquelme, o Verón, mas puxando para o começo da última década, o Tevez voltou, o Rojo tá jogando no Boca, E tudo se você mais. puxar até mais ou menos nessa época, a Argentina conseguia ser atrativo para outros jogadores. Sim, Tanto que até o De sim. Rossi veio para cá. O Pô, De quem Rossi que ia veio imaginar que o De Rossi viria para Argentina para jogar no Boca? Beleza, que ele ficou pouco tempo, mas mesmo assim, é um nome grande. Grandes jogadores passaram pela Argentina ali na década passada, principalmente no início da década passada, né? sim. E hoje em dia é quase Mas, impossível imaginar algo dessa forma, né? sim. E até, assim, imaginando que muitos desses nomes vieram por sentimento, Sim, né? Tipo, por gratidão ao time, por torcer pelo time e coisa assim, ao invés de um pagamento de salário um pouquinho maior. Por isso até que é complicado nessa essa situação da inflação na Argentina, do problema desse poder aquisitivo da Argentina, que assim, a Argentina é um país muito centralizado em Buenos Aires e na grande Buenos Aires. Né? Você tem alguns outros pontos, mas assim, lá imagino que se considere muito do país, assim, tipo, fora da grande Buenos Aires, ali daquela massa principal, assim, o pessoal não tem, né? Tipo, a matéria até cita, né, que não se tem muitos dados acerca do número de pessoas que moram fora ali da região metropolitana, é. né? Eles falam que Cara, região urbana, acho que são 50% da
população, algo assim. Assim, cara, é assim, você não pode simplesmente ignorar, tá ligado? É. As outras pessoas que moram no país, porque elas não moram na área urbana. É meio loucura. Então, é um problema muito mais social e que acaba refletindo no futebol, porque, obviamente, o futebol não está isento e o futebol Sim. não é alheio a questões da sociedade, né? A gente lembra que ali no começo da década também, os times brasileiros também não tinham toda essa grana para esbanjar, era um negócio um pouco mais assim, né? A gente viveu o começo dos anos 2000, a gente via jogadores grandes, principalmente os brasileiros, né? Porque a gente sempre foi celeiro de bom jogador, vindo para cá. Em 95, o Flamengo aproveitou o dólar 1-1 e tirou o Romário do Barcelona, Sim, pô. a gente também não pode esquecer que hoje o dólar e o euro ainda continuam 5 e pouco, então ainda é um Sim, valor muito alto. ainda é fora de mão. Sim, Então, eu acho que é muito mais uma questão do Brasil tentar ser o que a Europa é pro Brasil. De sim, absorver os caras ali, o Brasil tenta absorver o resto dos caras da América do Sul. Então você acaba surgindo um jogador talentoso, não para ser um world class, mas um bom jogador assim na casa dos 21, 22 anos, pô, o Brasil já pinça ele ali antes de ir pra Europa. Ele deveria pinçar esses caras com 17, 18? Provavelmente. possivelmente. Mas ainda assim está sendo acessível porque favorece muito essa questão da moeda, né? E depois, se o É cara uma. for para Europa ou não, acaba muitas vezes nem Ah, indo, porque aqui já tem uma vida muito cômoda. Eu acho que tem vários casos de jogadores que eu acho que teriam um nível, não para estar em grandes equipes da Europa, mas para estar ali. O caso do o Cano, pô, o Cano tá jogando muito aqui no Brasil, faz tempo. O cara virou rei. Ele não quer voltar. Eu vi até a entrevista não, dele quando eu tava pesquisando dessa matéria. Ele falando para um jornal argentino, uma TV argentina. Eles perguntando pra ele, e aí, Cano, tal, você tá fazendo sucesso no Brasil, você pretende voltar pra cá pra fazer um fim de carreira e tal, um time argentino? Ele, não. Meu negócio é ficar aqui, gosto muito, minha família tá adaptada, minhas filhas são brasileiras, eu quero ficar aqui. Ficar aqui, já tô acomodado, e é isso aí. E faz muito sentido pra esses caras. Vivem uma qualidade de vida muito boa, ganham um salário muito bom, bem melhor do que eles ganhariam na Argentina, porque eles não têm o nível para jogar num nível europeu e fazer uma fortuna absurda. Então, para o nível que eles estão aqui, no Brasil é outra coisa. O Caleri também acho que é um bom exemplo disso, que ele é um bom jogador, mas para nível sul-americano ele é top, da competição sul-americana ele é um dos melhores. Quem mais? Gustavo Gomes, E Arrascaeta. também outros caras desse nível, que são muito. No E, Brasil, acho, eles são reis. e acho que assim, eles até caberiam num clube de médio porte no futebol europeu, mas, cara, você pararia para pensar e não compensa, porque você É, aqui você tá num time top ganhando um salário bom e disputando título protagonista, todo ano, isso. protagonista, entendeu? Às vezes é isso. Me passa um pouco a visão que a MLS agora tem um pouquinho mais sobre a América do Sul, que a MLS não tenta identificar o talento top da América do Sul, porque o talento top invariavelmente vai para a Europa. Sim. Não dá para competir com a Europa. Então você tem que olhar para o talento que pode ser que chegue na Europa, pode ser que não chegue na Europa, que é um cara ali que tem um talento, você percebe que ele tem um talento, mas que não seja aquele talento de Real Madrid, Sim. de time de Champions League, vamos falar assim, Aham. de, tipo, das principais ligas em time de Champions League. Então a MLS olha para esse cara, não à toa foi buscar o Thiago Almada no Vélez. O Thiago Almada é craque, mas ele tinha alguns problemas com a polícia aqui na Argentina. É... O Joseph Martinez, venezuelano, é muito bom jogador, tá Aham. fazendo a festa lá nos Estados Unidos há muito tempo. O Almiron, paraguaio, que hoje é do Newcastle, passou pelos Estados Unidos antes. Tem até os brasileiros lá, né? O próprio Luiz Araújo, que era do São Paulo, que tava no Lille, que é um cara que não deu muito certo, O, foi pra lá, tá no Atlanta, o eu acho. Brenner, O Brenner, o Brenner, cara, o Cincinnati veio aqui e pagou a bala pelo Brenner, é, tá ligado? O Thales Magno. sim, Então, assim, e são jogadores que poderiam ter algum impacto bom, tanto em times nacionais aqui, como em times grandes do nosso continente.
para o Brasil, acho que a gente já entendeu que a gente precisa identificar esse tipo de jogador. E aí, aqui dentro do nosso mercado, o Brasil é predador. Sim. Então, tipo, você tem o dinheiro. Tanto que, assim, tem o dinheiro e tem a organização, tanto que o Atlético Goianiense, que é um dos lanternas do Campeonato Brasileiro, meteu um cacete no Nacional na ida e na volta. No Nacional do Uruguai, 3 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Sim. Libertadores, com o Luiz Soares e tudo. Assim, Até eu no, sou, até no. Se você olhar para os técnicos, também tá acontecendo muito isso, né? Porque os caras estão preferindo ficar aqui no Brasil, os técnicos sul-americanos de destaque, do que tentar se aventurar na Europa ou ficar num time qualquer ali, numa Argentina, no Chile. o São Paulo, ele falou, né, que É, eu tá vi isso. fixando residência aqui no Brasil, já tá cavando a vaguinha dele no Flamengo. Rezo para que aconteça. Eu acho, nossa, o casamento É Flamengo a e São cara Paulo dele, é a cara é dele. magnífico. Eu acho que não dura 6 meses, mas é magnífico. Mas é verdade. Você tem caras como, por exemplo, o Voivoda, Sim, isso que eu ia falar. É, que estourou, acho que no Talheres, né? isso. Estourou no Talheres, uma campanha boa com o Talheres, que é um time que tem uma fundaçãozinha legal, né? Tem um time que tem pilares interessantes financeiramente falando, não comete loucuras e está aí há alguns anos já em competições internacionais. O Fortaleza simplesmente foi lá e buscou, ó, toque o nosso projeto, e é um cara que dá super certo. O Fortaleza agora tá voltando aos trilhos, já tá batendo na porta da Sul-Americana de novo. Sim. Então tem casos Eu acho assim. que o Galhardo seria uma boa para alguma equipe grande daqui que tem o dinheiro, se Sim, fosse para cima. Eu acho que ele seria convencido a ficar aqui se fosse uma grana e um projeto bacana assim. Falar, não, espere a Europa mais uns 2 anos, fica aqui, vamos ganhar umas Libertadores. Eu acho passa que uns ele 2 aninhos conseguiria aqui. ser convencido assim. Porque ele é um puta técnico, já se provou, né? Já venceu muita coisa com o River. Mas eu acho que também já deu um pouco ali dele no River já tem alguns anos. É, Porque não consegue mais extrair tudo aquilo lá de talento, né? Porque todos os anos o River chega, vende uns quatro caras, chega de novo, vende mais uns três, quatro e fica nessa. e acho que até pelo poder, pela questão do poderio financeiro, o processo de renovação fica viciado, É, né? é, E aí vai ter hora que ele não vai funcionar, e é normal, é do futebol, né? sim. Então é da hora de se pensar nisso também. Mas É, ele seria uma boa. Não sei se tem. Eu não lembro de outros técnicos sul-americanos, né? Porque tem os portugueses que a gente sabe que tem de monte sim. aqui, né? Mas É que sul-americanos. a cultura do futebol brasileiro ela é difícil, né, para os caras, né? Sim, Um cara como o Diego Aguirre é difícil, o Roland teve problemas aqui, é, o próprio Sampaoli teve problemas aqui. sim. O Becachete é um cara muito promissor no cenário argentino, mas eu não vejo, eu acho ele muito. Meio Fernando Diniz, tá ligado? É. Meio. Quer inventar Não pelo. demais? É. Uh, um pouquinho demais ainda na carreira dele para ele ter uma firmeza, assim, embora ele esteja bem lá no defensa, acho que é técnico que precisa amadurecer um pouquinho mais. Mas assim, a não ser que melhore essa situação do futebol continental, principalmente do argentino, talvez do colombiano, que eu acho que são os principais candidatos aí a poder fazer uma competição com o brasileiro, eu acho difícil que mude muito o panorama, a não ser que a Comebol resolva tirar alguma vaga de brasileiro a partir de 2027, que é quando acaba esse contrato de TV, ou mude alguma regra e fala assim, agora brasileiro vai ter que jogar na mesma chave que brasileiro para a gente ter um pouquinho de coisa diferente nas finais. É, eu acho que a Comebol tem que começar a agir, porque a CBF não vai tentar atrapalhar o seu próprio campeonato, a própria força ali, né? Então, o Brasil vai virar a Superliga, na questão da América do Sul, né? Vai ficar todo mundo concentrado, o dinheiro vai estar concentrado aqui, os patrocínios vão querer cada vez mais investir aqui, os grandes jogadores vão cada vez mais vir aqui. Eu acho que um dos exemplos maiores disso é o Vidal vindo pra cá. Não que o Vidal seja um super craque, mas pô, o Vidal é conhecidíssimo. E assim, né? Tipo, o Vidal deu a entrevista falando que o sonho dele era Ah, jogar no mas Flamengo, Maracanã. Acredita nessa cascata aí quem quer, irmão. Carioca vai acreditar, eles vão Honesta, acreditar.
honestamente, acredita nessa cascata aí quem quer. O Vidal nasceu lá em Santiago, jogou na base do Colo-Colo, tá? Belezinha. Eu até acredito que o cara queira ganhar a Libertadores. Acho justo, acho válido, porque né, o Colo-Colo acho que nunca ganhou, chegou em algumas finais e tal. Agora, o cara fala que quer jogar no É Flamengo, porra, tá de nada. sacanagem, mano. Mas eu acho que, voltando lá, eu acho que a Conmebol vai precisar agir. Vai precisar fazer o que a UEFA deveria ter feito na Europa, de tentar equilibrar as coisas antes de virar uma bolha que estourou e você não consegue mais se controlar. Seja fazer isso que você falou, de concentrar mais os brasileiros para se baterem ali, ou diminuir as vagas do Brasil nas competições sul-americanas, ou tentar fazer alguma mescla ou criar alguma barreira em relação a inscritos, sei lá, que você jogadores sul-americanos pode jogar na Libertadores, Sul-Americana, sei lá, tentar fazer alguma coisa para controlar um pouco mais esse crescimento absurdo do futebol brasileiro, que é perigoso acabar com as competições a nível internacional. Acho que o Equador é um bom exemplo de Isso. força nos últimos anos, principalmente com o Barcelona, né? O Barcelona vem mostrando muita força nos últimos. Acho que ele chegou em 3 semifinais nos últimos 6 anos, foi um negócio assim. Duas eu tenho certeza que chegou. Mas eu acho que a outra foi lá para 2016, Eu sei que 15, um eles negócio assim. chegaram uma em 17, né? Que foi quando o Grêmio foi campeão. Aquela foi. Teve mais uma ano passado, não foi? Foi que eles perderam pro Flamengo. Perdeu o Flamengo. Mas foi algo E, assim, é um time que vem mostrando força nos últimos anos, apesar de ser um time equatoriano. E e assim, né? Mostra a força, claro, dentro das suas limitações. sim, sim, não é um time tão tradicional assim historicamente, mas é um bom time. Tá fazendo muito mais do que Nacional e Penharol. Sim, por exemplo. É. E assim, eu acabei de abrir aqui na Wikipédia o campeonato equatoriano. O campeonato equatoriano ele é muito simples. Veja só você como não é difícil você organizar um campeonato. Fica a dica aqui para os nossos amigos da AFA que ouvem o nosso podcast. O campeonato equatoriano tem 16 times. Joga-se um turno chamado de primeira fase e um outro turno chamado de segunda fase. Soma-se as duas tabelas e sai o campeão. Você já imaginou que loucura, Brinjal? Que merda, mano. A gente pensava que o futebol Ah, argentino tá. era uma merda. Não, e assim, tipo, pega o campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, né, da primeira fase da segunda fase, e jogam uma final ida e volta, né? Eu tava vendo desse ano, não tinha me tocado, do ano passado foi isso. O campeão do primeiro turno foi o Emelec, o campeão do segundo turno foi o Independiente Del Valle. Independiente Del Valle e Emelec fizeram uma final depois, em dezembro. E assim, é um jeito simples de você fazer um campeonato nacional, porque assim, Sim. você tem 16 times, joga-se um turno, um campeão de cada turno joga, caem dois times no final da tabela do agregado, e você tem, tipo, são 14 times que vão jogar depois no ano seguinte a mesma divisão. Né? Então você consegue, a partir daí, você consegue manter uma regularidade, você consegue ter um planejamento um pouquinho melhor. Tipo, hoje na Argentina, quem tem um planejamento fixo? O River, o Boca, É, o Vélez e talvez o Racing, é isso. o São Lourenço, assim, sabe? Difícil, é. É muito difícil. Você ter um campeonato com um pouco menos jogos, né? São 30 jogos na liga e tal. Mas mesmo assim, tipo, você pode olhar, por exemplo, para o colombiano. O colombiano também. O colombiano são 20 times na primeira divisão. E aí, tipo, você faz um turno único e depois você pega os 8 melhores, divide em dois grupos e faz, tipo, grupinhos e final e tal. Não precisa fazer essa palhaçada de 27 times, Copa da Liga. É, Isso porque isso enfraquece o futebol nacional. Você sim. nunca sabe quando a temporada está começando, quando a temporada está terminando. Até pra E vender o campeonato fica confuso, né? sim, e assim, não tem. Como é que você vai, tipo, investir num campeonato desse, entendeu? Então, acho que o passo para a Argentina é esse. A Argentina tem que catar, olhar para dentro da casinha e falar assim: não, mano, nós vamos tacar uma liguinha aqui, ó, 20 times, turno e retorno igual a do Brasil. É, Aí, quer correr igual eles fazem, que corre no calendário europeu, problema deles. é. Mas pelo menos faz o bagulho direito. Sim, eles têm que tentar fortalecer.
as equipes deles. Não pode tentar nivelar todo mundo por baixo, porque isso aí vai acabar afundando o campeonato deles. 40 Tipo, equipes, todas jogam no mesmo nível. Aí não faz sentido. não dá, pô. Vai É, assistir, sei lá. Como é que você vai vender pra galera um Santelmo e Temperley? Você não vai. é. É simples, é assim que você vende, você não vai. E aí você mata os grandes também, entendeu? E é curioso porque a Argentina tem muito time tradicional, sempre teve essa questão de respeitar times tradicionais, mesmo que de bairro, mas é uma situação muito complicada essa de você, não sei se imaginar que todo mundo precisa jogar a primeira divisão ou o quê, mas uma falta de cuidado com o futebol nacional que acaba prejudicando também, para além, né, da questão política e social do país, acaba prejudicando também o futebol. Sim, exatamente. Vou passar aqui também o top 10 de maiores salários do Brasil, porque eu acho que também ilustra bem isso que a gente vem falando nessa última hora aqui. No Brasil, como a gente falou, aceita fazer contratos em salário em dólar. Então, a maioria desses caras que vêm da Europa, ou esses grandes jogadores, o contrato deles é firmado em dólar. Então, o Dudu, atualmente, é o jogador que é mais bem pago no Brasil, com 400 mil dólares. Depois vem o Gabigol, com 305 mil dólares. O Vidal, com 285. O Arrascaeta, com 285. Davi Luiz também. O Givanni, ia falar. O Givanildo. Hulk. O Hulk O também nesse mesmo Bunda. valor. O William, que acabou de sair do Corinthians, nesse mesmo valor de 285. Bruno Henrique, 230. O Everton Ribeiro, 230. E o Nath Fernandes com 210. Então, só nesse top 10, tem 2, 3, 4, 6 jogadores do Flamengo. 6 jogadores do Flamengo ganham pelo menos 200 mil dólares por mês. Então, um pouco mais de 1 milhão de reais para cada um deles. Então, a folha salarial do Flamengo com certeza é na faixa de uns 30. A folha salarial do Flamengo, acho que cara, é bastante coisa. Deve ser nessa Porque faixa o aí. Flamengo tem muita gente também em folha, né? O Porque elenco do de Flamengo é jogador grande. deve ser uns 30. Ah, se Será bobear, que é até um mais? pouquinho mais. Mas não todos vão ganhar nessa faixa, né? É. Então Ah, mas você tem, por exemplo, caras como você citou o Gabigol, o Arrascaeta, né? O Davi Luiz, o Vidal, o Everton acho- Ribeiro e o Bruno Henrique. o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, o Cebolinha não deve estar ganhando pouco. Acho que o Rodrigo Caio não deve ganhar pouco. É, O lateral que veio agora lá, o chileno. o... Pulga. Negócio assim. Ah, o Pulgar, o volante, também não deve ganhar pouco. Tipo, você imaginar que um cara que ganha o menor salário desse deve estar ganhando na casa de 750, 800 conto, né? Dá pra Tipo, chutar uns 30 e pouco milhões. alguma coisa assim. É, É, a folha salarial do Galo também deve ser alta pra caramba. é. Entre Hulk, Nacho, Pavon, Porque tem vários jogadores estrangeiros ali também, né? também, né? O Zaratio. É, Sei que a folha do Palmeiras deu uma inchada. O Palmeiras renovou muito o contrato, né? Renovou o contrato do Gomes, renovou o contrato do Veiga, renovou o contrato do Danilo, que embora deve sair ainda assim conta, né? Salário bem sim. alto. A folha salarial do Corinthians é muito alta. Muito alta. Eu não sei como eles vêm fazendo isso, se é alguma manobra fiscal, porque parece que o Yuri Alberto também é nessa faixa, né, de 1 milhão e pouco. 1 milhão e pouco. Eu lembro que os que ganhavam o teto salarial do time, que era 800 mil, era o Cássio, o Fagner, o Gil e mais um. Principalmente esses três. Aí você tem o Renato Augusto deve ganhar nessa faixa, o Yuri Alberto, o Roger Guedes, o Paulinho. Balbuena, Paulinho. É muita gente, É, hein? Muita gente. é bastante mesmo. Eu acho que esses três aí, assim, talvez sejam. Esses quatro, né? São os que pagam mais no Brasil hoje em dia. São, acho que sim. É. Eu não acho que o São Paulo tem uma folha salarial tão pesada assim, porque tem muito jovem, É, muito jogador em contrato ainda meio de de jogador que tá início de subindo de carreira, né? base, né? É.
Então acho que facilita para o São Paulo isso. Só que tem que pagar o Daniel Alves, né? Até fim É, do mundo. conta a folha do São Paulo, conta o Daniel Alves ainda. Batuqueira. Esse foi um negócio muito ruim. Aliás, um abraço para a torcida do Pumas do México, que já está pedindo a cabeça do Daniel Alves. Vamos, vamos! Faço, mano, incentivo totalmente. Isso aí, Pumas, vamos lá, quebra esse cara. Joga, sei lá, o que for pedra no carro dele. Não sei, mano. Taca rojão na casa dele. Se você visse aquele mini do Daniel Alves personalizado igual ele mesmo. Lembra aquele. Era um Mini Menino, Cooper, acho. não lembro. Ele tinha metido um carro com que o estofamento do carro era tipo, no mesmo padrão assim do paletó dele, um negócio muito Nossa, horroroso, mano. velho. Era muito Eu feio. vi esse tempo atrás. Tá ligado aquele cara que é tipo. É um chefe turco que faz um churrasquinho. Sei, o Não, não é do esse. sozinho. Não, não é o cara do sozinho, é um outro. Que ele faz um churrasco. Sei lá, é tipo um kebab que ele faz lá. Ah, Só que ele faz com um videozinho com um monte de jogador. Aí ele fez um com o Daniel Alves. Mano, nossa, eu queria morrer aquilo lá, velho. A cara que ele faz é inacreditável, mano. É inacreditável. É ridículo, mano. Se alguém não fica é, estressado com aquilo lá, mano, não tá morto por dentro, velho. o torcedor com ódio é um negócio muito impressionante. Mas o Daniel Alves, ele tem uma carinha meio assim, né? Tipo, uma carinha de que instiga Nossa, você a, a odiar a ele. ter. É, um negócio meio assim. Nossa, meu Deus do céu. Sei lá, eu, né? Mas Lembrando enfim. que, lembrando que nada de. Que essa parte da opinião sobre o Daniel Alves não precisa ser levada a sério, né? Nosso Só departamento brincadeira. jurídico não tá assim muito. Né? Não tá nesse nível, Não não. está nesse nível ainda, né? Por favor, levem na esportiva. É, ah, mas, enfim, Bringel, você separou aqui, até para a gente dar mais uma firmeza no nosso argumento, nos últimos 15 anos, 2007 já fazem 15 anos, que loucura, Caralho. os últimos, alguns dados, né, sobre o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, né? Uhum. Vou pegar aqui o que você colocou. Em 2007, o top 4 do Brasileirão foi São Paulo, Flamengo, Fluminense e Santos. Esse 4 jogadores estrangeiros é o que tinha cada equipe Na soma das quatro equipes. na soma das 4 equipes. 4 jogadores estrangeiros. Eram 34 os estrangeiros no Brasileirão, entre os principais o Valdívia no Palmeiras, o Conca, que nessa época estava no Fluminense, né? Isso. E o Guinha Azul no Inter. Nas oitavas das competições sul-americanas, Brasileirão, perdão, Libertadores e Sul-Americana, eram 9 brasileiros, 6 argentinos, 6 mexicanos, 3 uruguaios, 2 venezuelanos, 2 chilenos, 2 colombianos, um paraguaio e um americano. É o Que DC loucura! United. Nas oitavas da Sul-Americana. Isso. Fica aí a informação, trivia essa. Na semifinal, os 8 equipes de semifinal, 3 argentinos, 2 brasileiros, 2 colombianos e um mexicano. Naquele ano, não 2007, foi o ano que o Boca bateu no Grêmio com um gato morto até o gato miar na final da Libertadores. Isso também mostra um pouco como a falta a presença dos argentinos dos mexicanos faz muita falta também, né? Eu Que também traziam acho. muita força aqui pra Eu, Libertadores também, eu, também. Eu sou a favor de um campeonato americano como um todo, também. envolvendo uh, Estados Unidos, as, Canadá, as, é. as Américas Central e do Norte, mas eu entendo que a logística é meio complicada, né? Eu acho que tinha que fazer um Você bem bolado. Pegar uns 2, 3 meses ali assim e vamos fazer todo mundo agora essa porra aqui. seleciona Porque, uma sede e faz, né? porque a logística é muito embaçado, mano. Se pegar um Ou cara, você. sei lá, vir lá de Vancouver e jogar, sei lá, em Porto Alegre, cara, ele demora 3 dias pra chegar Nossa, aqui. tá maluco, velho. Não tem condição, não. Mas eu acho que podia fazer, sei lá, tipo, uma competição de uns 32 times. Você faz 16 da América do Sul, 16 da Central e do Norte, e você, tipo, faz em chaves, né?
chave É, do Sul, chave central e do Norte, e eles se encontram numa fase final, talvez, não sei. pode ser, diminuir os jogos, né, entre, para ficar Entre, é, viajando tanto, né? isso se diminui as viagens, até porque não é como se as viagens na América do Norte fossem muito tranquilas, né? Sim, Você vai sair ali, sei lá, do sul do México para catar um jogo em Portland, no Oregon ali. É uma pernadinha mais ou é menos. um rolezinho. Mas eu também acho que seria uma boa. Acho. 2012, o top 4 do brasileiro foi Fluminense, Atlético Mineiro, Grêmio e São Paulo. Eram 6 os jogadores estrangeiros. Essa informação eu pulei no de 2007. É o GDP, é o PIB, né? É isso? Isso. O PIB do Brasil meio que dobrou. Não chegou a dobrar, né? 2 milhões 464.054, é isso, né? Tô lendo Isso. certo. PIB É. de 12.425 dólares per capita. Eram 57 os estrangeiros no Brasileirão. Os principais, o Montilho no Cruzeiro, o Alessandro no Inter, Guinha Azul de novo, né, no Inter, Forlan, em No fim de Inter. carreira, no Inter, Lodeiro, acho que essa época ele estava no Corinthians ou no No Corinthians, né? Botafogo, eu acho. Acho que no Botafogo já? Botafogo. É. E o Barcos no Palmeiras. Acho que era junto naquela época do Seedorf, 2012, não foi? O Sidorf acho que chega em 13 pro 13. Botafogo. É, mas é Mas mais ou menos aquele período, né? por ali. Nas oitavas das competições sul-americanas, 9 brasileiros, 6 argentinos, 6 equatorianos, 4 chilenos, 2 colombianos, um uruguaio, um paraguaio, um boliviano e um mexicano. Na semi, 3 brasileiros, 2 argentinos, 2 chilenos e um colombiano. As finais, né, das competições foram entre Brasil e Argentina, né? 2012 é o ano que o Corinthians Sim. bate o Boca e o São É. Paulo bate o Tigre da Argentina na Na final. final, é. Canta em 2017, Brinjal. Vou ver quem que deu na final da Sula de 2007. Beleza. Em 2017, o top 4 do Campeonato Brasileiro teve o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o Grêmio. Entre essas equipes haviam 16 jogadores estrangeiros. O GDP do Brasil entre 2012 para 2017 caiu um pouco, mas ainda assim ficou na casa dos 2 milhões 63.519. Tinham 77 estrangeiros no Campeonato Brasileiro, então basicamente um aumento de 30% em relação a 2012. Nomes de destaque nessa época, aí já tinham bastante gente, entre aspas, forte, assim, né? O Cueva, o Lucas Prato no Atlético Mineiro, o Romero no Cruzeiro, o Kahneman, o Ariel Cabral, o Joel Carli, o Lúcio Gonzalez no Atlético Paranaense, o Cuejar, o Mina no Palmeiras, o Borja no Palmeiras, o Saudades. Mendonça, o Casares, o Arbolenda, o Sornosa, o Balbuena, o Gatito Fernandes, o Angel Romero no Corinthians, o Martin Silva e o Arrascaeta, que ainda continua aqui, mas naquela época estava no Cruzeiro. E agora em 2012, né, no presente, no top 22. 4. Oi? 22, né? Você falou Isso, 2012. 2022. O top 4 brasileiro atualmente, que é o Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Fluminense, tem 19 jogadores estrangeiros entre essas equipes. O GDP do Brasil caiu um pouco em relação a 2017. Acho que por conta um pouco do Covid ali, essas questões externas acabaram influenciando bastante. Atualmente tem 98 jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro. É bastante também. Acho que se você pegar em Muita coisa. relação de 2012 para 12, aumentou quase 100%, o que é muita coisa. E alguns caras de destaque, o Cano no Fluminense, o Caleri, o Nath Fernandes, o Zarate, o Cuesta, o Arrascaeta, o Terrans, o Tuesta, o Cantillo, o Arias, o Mendonça, o Júnior Alonso, o Gatito Fernandes, o Gustavo Gomes, o Arboleda, o Soteldo que voltou agora, o Vidal, o Vargas, o Kuzevic, o Pulgar. Então é bastante gente
de qualidade, principalmente em 2017 e 2022, consegue ver jogadores que, como a gente falou, poderiam estar em nível europeu, em boas equipes de nível europeu, não nas melhores, mas em boas equipes, e eles estão marcando presença aqui no futebol brasileiro, coisa que é diferente de você olhar 10 anos atrás ou 15 anos atrás. Os caras de destaque a nível sul-americano aqui eram caras que, mais ou menos assim, não sei se teriam tanto espaço na Europa ou em grandes ligas na Europa, né? E nas competições sul-americanas em 2022, juntando as duas competições, né? 11 equipes brasileiras, 8 argentinas, 2 paraguaias, 2 chilenos, 2 equatorianos, 2 colombianos, um uruguaio, um boliviano, um venezuelano, um peruano. Então, bem diversificado, mas ainda assim concentrado em Brasil e Argentina, com 19, somando os dois países. E nas semifinais das duas competições, 5 equipes brasileiras, uma equatoriana, uma argentina e uma peruana. Então, É muito. é muita coisa. Eu acho que o que É, mais me chama a atenção assim, é o aumento de jogadores estrangeiros e ainda assim a qualidade desses caras, que tem muito cara bom aí. Muito cara bom. olhando aqui as finais da, dos campeonatos continentais de 2007, a Libertadores foi Boca e Grêmio, Boca 3-0 na ida e 2-0 na volta. E da Sul-Americana, América do México e Arsenal de Sarandi. Caramba. 3-2 para o Arsenal lá no Azteca, com 2 gols de Alejandro Gomes, também conhecido hoje como Papu Gomes, Joga muito. muito bom jogador. E na volta no estádio Presidente Perón, o cilindro de Avejaneda, 2-1 para o América. O América que mais cedo naquele ano tinha cometido o crime no Maracanã, né? E É, eliminado o Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, na despedida do Papai Joel e não sei o que tem. Foi esse ano? acho que foi. Tava, Nessa tava época ainda aqui. tinha aquela Não, foi no ano contra... seguinte, desculpa. contradição, né, de algumas equipes jogarem a Libertadores e a Sul-Americana no mesmo ano. Era meio Sim, maluco, era mas muito maluco. acontecia. O América foi no ano seguinte. O América passou do Colo-Colo nas oitavas e caiu para o Santos nas quartas. Então, esses são os campeões aí dos campeonatos sul-americanos em 2012, em 2007. Em 2017, a final da Libertadores foi o Grêmio e Lanús, né? E a final da Sul-Americana foi Independiente e Flamengo. Lembro que a gente cheguei da apresentação do nosso TCC para assistir o segundo jogo da final, Flamengo Nossa, nem e lembro. Independiente lá no Maracanã. Cara, nem Vi o jogo lembrava na, disso. na TV, obviamente. Mas é isso, É? né, Brinjal? Não sei se tem mais alguma coisa que você quer adicionar aí. Não, eu acho que é por aí mesmo. Acho que a gente deu uma boa ilustrada, né, das questões que afetam a América do Sul, a força do Campeonato Brasileiro. Acho que é basicamente isso e o que deveria mudar na América do Sul, né? Na Argentina, principalmente, né? Para Sim. voltar à competitividade aqui, né? Até porque faz falta, né? Faz falta pra Faz. caramba É pegar um jogo chato de. quando fica só o brasileiro. É praticamente uma Copa do Brasil, né? Uma Sim, Copa do Brasil com com o intruso. gráfico da Libertadores. É, Então fica aí. Infelizmente, a minha projeção, assim, a minha ideia, o que eu vejo é que não vai mudar. também acho que não. Não acho que em curto prazo vai mudar alguma coisa. Infelizmente, como eu disse já nos episódios atrás sobre o futebol europeu, acho que o futebol está caminhando para um estado muito perigoso Sim, de dependência do dinheiro. Eu já vi alguém comentando que o próprio mercado dentro da Premier League já está se auto-inflacionando. sim. Os caras estão metendo louco dentro da Premier League, então é uma bolha que está se criando e não dá para a gente pensar em muita coisa. Para mim é aguardar cenas dos próximos capítulos
e ver o que acontece no futuro próximo. Isso aí. Certo? Valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Bringel. Valeu você que nos ouviu até aqui. Um grande abraço. Fique aí com o nosso próximo episódio, a próxima semana, né? Tamo junto. Sigam nas nossas redes sociais. É nóis.